respeito do tema pensamento, vida e saúde. Sem dúvida alguma, o pensamento é um dos fenômenos mais complexos e mais extraordinários que nós, seres humanos, somos capazes de produzir. E já na introdução do livro Pensamento e Vida, obra a qual reverenciamos nessa noite, Emmanuel irá nos dizer que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, até que, no curso dos milênios, nós venhamos a nos identificar com o amor infinito e com a sabedoria infinita que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Essa frase, então, dá o tom da nossa conversa. Mas, afinal de contas, o que é o pensamento? Quais os seus tipos? Que natureza possuem? Quais os seus limites, os seus alcances? Será que eles influenciam as nossas células? Ou que fenômenos participam da criação dos pensamentos? Ou ainda mais, será que os pensamentos, eles incorporam a natureza daquilo que é pensado? Então estas são algumas das questões que irão nortear as nossas reflexões nessa noite. A ciência diz que o cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. A ciência diz que os neurônios são as células responsáveis pela condução dos impulsos nervosos. A ciência diz que os impulsos nervosos têm a função de transmitir estímulos para os músculos. A ciência diz que os músculos devem obedecer às ordens dos neurônios. Mas o que a ciência diz, os meus 100 bilhões de neurônios fazem questão de ignorar. Porque para mim, o que move uma pessoa não são os músculos, é a força do pensamento. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma e, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através dos reflexos de nós mesmos. Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como os teus próprios pensamentos. Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Um homem é o produto de seus pensamentos. O que ele pensa, ele se torna. Assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações, e
estas as modeladoras da tua vida. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Quando buscamos o significado da palavra nos dicionários, nós encontraremos tratar-se de uma faculdade que tem como objetivo o conhecimento, a inteligência. Pode ser também uma maneira de pensar, uma maneira de julgar, uma opinião, um ponto de vista, a representação mental de algo concreto e objetivo. Muitas vezes disse também a respeito do conjunto de ideias de uma escola ou de uma pessoa, como por exemplo o pensamento socrático, o pensamento aristotélico. Mas o que nós iremos observar é que, sob o ponto de vista dos estudiosos encarnados, as maiores atribuições do pensamento estariam relacionadas à inteligência, ao aprendizado, mas, sobretudo, a nos colocar de maneira consciente com a realidade que nos cerca. Nosso desafio, de agora por diante, então, é reunir o maior número possível de informações a respeito do tema, informações estas que nos foram legadas, sobretudo, por André Luiz e por Emmanuel. E já na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel nos dirá que o veículo carnal agora não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Então tudo isso que nós acreditamos, carne e ossos, não passa de um turbilhão. Turbilhão é algo em movimento muito rápido, movimento circular ou movimento helicoidal. Um turbilhão de elétrons regido pela nossa consciência. Eletricidade e magnetismo, movimento e atração palpitam em tudo, quer seja através da força gravitacional, da força eletromagnética, da força nuclear forte ou da força nuclear fraca. As 4 forças responsáveis por organizar todo o mundo material conhecido. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Em todos os domínios do universo vibra, pois, influência recíproca. Nós estamos constantemente influenciando e sendo influenciados pela ação dos nossos pensamentos, que se dá através de raios, de ondas. Na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia, diz Emmanuel, sejam positivas ou não. Talvez não tenha sido por outro motivo que Emmanuel tenha dado a este prefácio o título de Raios, Ondas, Médiuns e Mentes, nos recordando uma vez mais que todos estamos interligados pela ação dos pensamentos. Já no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos dirá que o pensamento é força eletromagnética. Cabe aqui apenas o cuidado para não confundirmos com uma onda eletromagnética puramente material, pois se assim fosse, estivéssemos nós dentro de uma gaiola de Faraday, estaríamos completamente isolados da ação dos pensamentos. E isso não acontece, nos mostrando que existem elementos espirituais que dão características próprias a essa força eletromagnética. Dirá ele que é força criativa, ou seja, nós estamos constantemente criando pela ação do nosso pensamento. Força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis. Tal qual a água brota de uma fonte, se assim posso expressar-me, diria que os pensamentos brotam do nosso espírito, da nossa mente, por intermédio de ondas sutis, diz Emmanuel.
A figura mais simples que me ocorre para referir-me a ondas é justamente daquelas nossas primeiras aulas de física no colégio, quando nos era apresentado um quadro com um menininho ao redor de um lago com águas tranquilas. Ao atirar uma pedra neste lago, essa pedra então gerava um núcleo de perturbação, dando a formação de ondas. Essas ondas então dirigiam-se até as extremidades, carreando energia, produzindo a movimentação daquilo que ali se encontrasse. Caso duas pedras fossem lançadas ao mesmo tempo, nós teríamos dois núcleos de perturbação. E essas ondas então elas reagiriam umas sobre as outras. É mais ou menos isso que Emmanuel está nos querendo dizer quando em circuitos de ação e reação, sendo possível a sua mensuração. Então, tudo isso que parece tão distante, tão abstrato, é possível, é passível de ser mensurado, de ser medido. Possui caráter ondulatório, ou seja, em determinados momentos irá comportar-se como ondas, mas em determinados momentos também irá comportar-se como partículas. Isso nos remete à física quântica, sobretudo ao clássico exemplo da dupla fenda, onde um canhão de elétrons, ao atirar elétrons por uma dupla fenda, esses elétrons ora comportavam-se como ondas, ora como partículas, a depender da interferência do observador. Irradia-se a curtas ou longas distâncias, diz Emmanuel. Iremos longuíssimas, não encontra barreiras e possui uma velocidade superior à da luz. Algo que até não muito tempo atrás era inconcebível sob o ponto de vista material. Alguma coisa que se transportasse com uma velocidade superior à da luz, e o pensamento faz, nos diz Emmanuel. Então nós percebemos que em uma pequenina página, Emmanuel nos acrescenta inúmeras informações extremamente relevantes para a compreensão do assunto. Quando então observamos um quadro com um espectro eletromagnético, o primeiro aspecto que nós devemos levar em consideração é que, neste momento, nós estamos mergulhados em um mar de ondas eletromagnéticas, quer as provenientes da telefonia celular, da TV, do rádio, da micro-ondas, dos aparelhos de Wi-Fi e assim por diante. E nem por isso nos damos conta, a não ser que tenhamos equipamentos apropriados. O mesmo se dá em relação aos pensamentos. Nós estamos mergulhados em um emaranhado de pensamentos. Quando nós observamos o quadro, notamos que nessa extremidade nós temos ondas extremamente longas com baixas frequências. À medida que caminhamos à direita, passamos por uma região, a região do arco-íris, o visível, para notarmos que na extremidade oposta temos ondas com altas frequências e pequenos comprimentos de onda. Cabe aqui apenas ressaltarmos que os espíritos superiores, eles vibram em altas frequências. Ernesto Bozano nos dirá que o pensamento são forças plásticas, né? Plásticas no sentido de moldáveis e organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do espírito. Pelo pensamento, o indivíduo cria formas pensamento. Quem leu André Luiz vai recordar-se bem deste termo. Em algumas oportunidades ele se refere a essas formas pensamento, inclusive nos informando que, entre aspas, elas têm vida temporária, proporcionando interação entre encarnados e desencarnados, resultando na nossa psicosfera planetária. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos criam ao nosso redor uma espécie de hálito espiritual, que eles chamam de psicosfera. A somatória das nossas psicosferas, então, dá a psicosfera planetária. E por nós ainda termos um padrão mental excessivamente negativo,
O que os espíritos nos informam é que o nosso lindo planeta azul, quando visto sob o aspecto espiritual, muitas vezes ele não é assim tão bonito. Muitas vezes ele encontra-se meio acinzentado, meio nebuloso. Então, se nós tomássemos um diapasão e ele fosse capaz de, ao ser ferido, produzisse uma frequência entendida pelos nossos ouvidos como a nota musical lá, ao aproximarmos esse diapasão vibrando de um violão devidamente afinado, nós notaríamos que a quinta corda, a corda Lá, passaria a vibrar sem que os corpos estivessem em contato. A este princípio dá-se o nome de princípio da ressonância. E Emmanuel irá nos dizer que assim também na vida comum a alma entra na ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Digamos, por exemplo, que a frequência do amor seja 425 Hz. Então, se eu estiver vibrando 425 Hz, pelo princípio da ressonância, e aqui não é mais uma questão onde a vontade é levada em consideração, é um princípio mecânico, é um princípio físico. A partir do momento que eu produzo aquela frequência, eu automaticamente ligo-me a outras criaturas que também estejam produzindo a mesma frequência. Então, 425 Hz, próximos ou distantes, encarnados ou desencarnados, fará com que então eu me ligue a outras criaturas. O mesmo é válido para os sentimentos negativos. Digamos, por exemplo, que eu esteja vibrando o ódio. Eu serei capaz de ligar-me a outras criaturas que também estejam vibrando o ódio, próximas ou distantes, encarnadas ou desencarnadas, que também estejam na mesma frequência. Dirá ele que o pensamento retrata a condição das nossas almas. E aqui, sem dúvida alguma, é a nossa maior dificuldade enquanto desencarnados. Porque neste momento eu consigo esconder-me atrás de uma persona, de uma máscara. Eu me apresento tal qual eu gostaria que os senhores me observassem. Mas enquanto espírito, isso já não é mais possível. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, então irá criar essa identidade espiritual, que tem cor, que tem cheiro, que tem formas. Eu sou realmente aquilo que eu sinto. Kardec então dirá que o pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Então tudo aquilo que nós realizamos com as nossas mãos, os espíritos irão realizar através do pensamento e da vontade. Então, nessa altura da nossa conversa, fica bastante claro que o Espiritismo já ampliou o nosso leque em relação às possibilidades do pensamento. Nós percebemos que pensamento tem a ver com imaginação. Todos os nossos processos criativos, eles ocorrem através do pensamento. Tem a ver com raciocínio, desde os mais simples aos mais complexos, tudo a nível de pensamento. Tem a ver com conhecimento, mas tem a ver sobretudo com vontade. Emmanuel irá nos chamar a atenção para esse item, nos informando que se nós fizéssemos uma comparação, se a nossa mente fosse dividida, tal qual um grande escritório, nós teríamos um departamento de suma importância. Esse departamento chama-se vontade, porque ela é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, toda a trajetória de uma vida passa pelo departamento chamado vontade. É através desse departamento, então, que eu direciono os meus desejos, que eu faço as minhas escolhas e que eu tomo
as minhas atitudes. Tem a ver com memória, é um dos departamentos da mente, nos informa Emmanuel. Tem a ver com consciência, com intuição, com comunicação espiritual. Então, todas as vezes que nós recebemos uma intuição do nosso amigo espiritual, ou tudo aquilo que ocorre dentro de uma reunião mediúnica, se dá pelas vias do pensamento. Nós temos o tema deslocamento espiritual, que também relaciona-se. Quem leu André Luiz também irá recordar-se, nem sempre eles iam de aeróbus. Muitas vezes eles deslocavam-se nas suas expedições pela atividade do pensamento. Tem a ver com saúde e doenças, que é o nosso tema, e tem a ver com sentimento. Gostaria, neste momento, de apenas fazer uma ressalva. Todas as vezes que nós nos referirmos a emoção e sentimento, nós estamos também nos referindo a pensamentos, pois tudo isso ocorre ao mesmo tempo. E o Dr. Massaro Emoto, então, se dispôs a analisar a influência dos sentimentos, das palavras, dos sons, das orações na água. E neste primeiro exemplo, a partir de uma mesma amostra de água que for exposta ao ódio e ao amor, após congelada e observada ao microscópio eletrônico, nós temos essa imagem. Quando exposta ao ódio, a mim, lembra-me algo em decomposição. Quando exposta ao amor, nós temos essa imagem, muito semelhante a uma joia extremamente bem trabalhada, equilibrada, harmônica, estética, agradável. Nós poderíamos nos perguntar qual a implicação disso na minha vida, qual o resultado prático disso tudo. A implicação disso é que o nosso organismo, ele é constituído em mais de 70% dele por água. Então, todas as vezes que eu vibro o ódio, é este o meio que eu estou oferecendo às minhas células. Consequentemente, eu irei adoecer. O Dr. Massaro também estudou a influência das músicas. E no caso em questão, nós temos as 4 estações de Vivaldi. Nós vamos observar que formaram-se cristais muito bonitos, muito harmônicos. Chama-me a atenção o fato de que, para cada movimento da sinfonia, nós temos a formação de um cristal diferente. Observem só, é uma mesma sinfonia, a depender do movimento, um cristal diferente, mas todos muito bonitos, muito equilibrados. A boa música. Ele expôs também a água ao som da área para corda em sol de Bach, também obteve uma bela imagem. O mesmo já não se poderia dizer quando a água for exposta a um rock heavy metal. Vejamos que tem uma ligeira diferença. A pergunta então que nós poderíamos nos fazer é: se o Dr. Massaro tivesse exposto a água a algumas das músicas que tocam no nosso meio hoje em dia, o que teria acontecido? Talvez seja a próxima etapa do trabalho. A doutora Sue Chapman, do Hospital de Nova York, trabalhando no setor dos nascidos prematuramente, resolve fazer uma pesquisa. Ela então divide aqueles bebês em 2 grandes grupos, sendo que a única diferença entre eles é que o grupo experimental ouvira essa música que está tocando algumas vezes ao dia, a canção de Ninar de Brahms. Por isso o estudo chamou-se os bebês Brahms. E os resultados eles foram surpreendentes. Aquelas crianças que ouviram essa música desenvolveram-se mais rapidamente, tiveram menos complicações, ganharam peso mais rapidamente e obtiveram alta, em média, 1 semana antes daquelas que não ouviram a música. A única diferença foi a música.
nos provando mais uma vez que é extremamente importante selecionarmos aquilo que nós estamos ouvindo. Em um outro trabalho, os cientistas expuseram massas tumorais à Quinta Sinfonia de Beethoven, também esta música que está tocando. Os resultados também surpreenderam. Massas tumorais expostas à Quinta Sinfonia de Beethoven tiveram uma redução de 20% do número das células cancerosas, simplesmente pela exposição à música. Os trabalhos prosseguiram e hoje aquelas pessoas que trabalham nessa área, elas são capazes de nos indicar músicas apropriadas para problemas de hipertensão, problemas cardíacos, estomacais, gastrointestinais, de insônia e assim por diante. A música tem um grande papel nas nossas vidas. Dr. Massaro também estudou a influência da oração. Aqui nós temos um quadro com a água antes da oração e depois da oração. Uma verdadeira transformação ocorre quando nós oramos. Por isso que é tão importante orar, se conectar ao Criador, ligarmos ao Pai da vida. Todas as vezes então que nós fazemos isso, nós oferecemos uma condição completamente diferente ao nosso organismo, às nossas células, para que elas possam trabalhar em harmonia. Se nós recordarmos do Evangelho, nós veremos que Jesus ele não dizia, eu te curei. Ele sempre dizia, a tua fé te curou. Porque aquilo que nós pensamos é o que irá construir a nossa vida. Nosso pensamento, então, cria a vida que nós procuramos. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci, eles surtaram e tipo assim, sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer, o que aconteceu, sabe? Sabe, houveram vezes em que eu olhei para a minha vida e pensei, posso fazer isso, não posso fazer aquilo? E você então se concentra nas coisas que deseja ter, ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabe? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. Eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar.
É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. O nosso amigo, mesmo diante de tantas dificuldades, ainda vem nos recordar a respeito de princípios extremamente importantes para a nossa vida. Vem ele nos falar a respeito da gratidão, da paciência, do amor à vida. Precisamos aproveitar bem esta oportunidade, uma vez que nós não sabemos quando iremos retornar. Não sei quando é que vou voltar, mas sei que a vida é um presente. Não perco mais meu tempo, eu vivo a vida intensamente. Sou livre, escolho o meu caminho, minha trajetória. Não tô à toa neste mundo, eu faço a minha história. Não sei quando é que vou voltar. Pode passar mais de 1000 anos. Pretendo cumprir meu papel enquanto ser humano. Quero realizar meus sonhos, todos tão bonitos, e me sentir feliz com as coisas que eu acredito. Precisamos ser mais confiantes. Todo dia é um dia importante. É só acreditar que é possível mudar, que a gente tem a inteligência. Vale a pena tentar, temos tanto para dar. Precisamos ter mais consciência. Antes que tudo se acabe, antes que seja tarde demais pra querer. Nosso mundo precisa da gente, e eu de você. Sozinho ninguém constrói, a gente tem que assumir. A vida da gente só faz sentido se o amor existe. Sozinho não somos nada, mas juntos podemos tudo. Se a gente acredita
mais feliz nosso mundo. Em Evolução em Dois Mundos, nós leremos que pensamento é fluido mental ou matéria mental. Aqui gera uma certa dificuldade, pois até mesmo sob o ponto de vista material, os físicos hoje têm uma grande dificuldade em conceituar matéria. Era tudo muito mais simples quando matéria era apenas algo que ocupava um lugar no espaço, ou algo capaz de ferir os nossos sentidos. A partir do momento do descobrimento das micropartículas, ficou um tanto quanto mais complexo definir-se matéria. Mas André Luiz irá então nos dizer que tem a sua ponderabilidade e as suas propriedades quimio-eletromagnéticas específicas, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos no plano terrestre. Então, André Luiz está nos remetendo às nossas primeiras aulas de química no colégio, nos informando que cada pensamento tem uma característica, tal qual cada elemento químico na tabela periódica. No parágrafo seguinte, então, ele dirá que segundo o sentimento que orienta, pode ser ácido ou balsâmico. Quem porventura já tenha tido a necessidade de um tratamento dermatológico onde tenha sido aplicado ácido na pele, eu tenho certeza que está compreendendo bem essa ideia. E olhem que nessas situações o ácido tem uma concentração adequada. Mas pode ser balsâmico também, ou seja, cicatrizante, que diminua as nossas dores, que traga um reconforto. Pode ser doce ou amargo. Vejamos nós, um pensamento pode ser doce, mas também pode ser amargo. Pode ser alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero. Quem porventura tenha tido a oportunidade de um dia aproximar-se de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, ou de tantos outros, possivelmente tenha experimentado essa sensação de vivificador, alimentício. Por outro lado, existem pessoas que parecem que ao aproximarem-se de nós, elas nos transmitem a sensação de esgotamento. Aquelas outras que ao chegar na sua casa e olharem para uma samambaia e dizerem: nossa, que samambaia linda, no dia seguinte a samambaia está seca. É o tal do olhar de seca pimenteira, que nada mais é porque as emanações fluídicas daquela pessoa, suas características. Então tudo isso existe e está aí para ser observado. André Luiz irá nos dizer que doença e saúde têm as suas raízes no pensamento. Daqui para frente começa a ficar um pouquinho mais complicado. Doença e saúde têm as suas raízes no pensamento. O corpo é um instrumento plástico, delicado e sensível. Plástico no sentido de moldável. Delicado, extremamente delicado. Um vírus, uma bactéria, e nós nem conseguimos observar a olho nu, é capaz de nos tirar a vida. E sensível, extremamente sensível, que responde prontamente aos pensamentos que impressionam. Prontamente não é amanhã, nem semana que vem. Eu pensei nesse exato momento. Os meus pensamentos já estão influenciando as minhas células. Dirá ele que o médico do porvir conhecerá semelhantes verdades, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais. E isso já está ocorrendo. Ele escreveu há mais de 50 anos atrás. E mais de 90% dos cursos de medicina nos Estados Unidos
já contam com uma disciplina chamada Medicina e Espiritualidade. No Brasil já ultrapassa 20%. Por quê? Nós já percebemos, tudo nasce no espírito. E inúmeros estudos foram realizados para se comprovar cientificamente a influência dos pensamentos na nossa biologia. Eu irei referir-me a apenas 2, por questão de tempo. O primeiro deles fora realizado pelo físico russo, o Dr. Vladimir Poponin. O Dr. Vladimir, então, tomou de um tubo de vidro transparente, produziu o vácuo neste tubo e analisou, através de um equipamento apropriado, a disposição dos fótons que ali encontravam-se. Fótons, para tornarem mais claro, imaginem pacotes de luz ali dentro daquele tubo. Ele percebeu que esses fótons encontravam-se de uma maneira desorganizada. Em um segundo momento, o Dr. Vladimir então introduz o DNA humano dentro deste tubo de vidro e volta a analisar isso. Ele percebe que a partir deste momento os fótons adquiriam uma conformação toda especial. E o mais interessante, uma vez retirado o DNA de dentro do tubo, os fótons mantinham aquela conformação. A primeira conclusão então que o Dr. Vladimir chega é que o nosso DNA, ou seja, nós mesmos, nós influenciamos o meio à nossa volta. A segunda experiência fora realizada no exército norte-americano. Algumas pessoas se dispuseram a doar células das suas bochechas e foram treinadas para em determinados momentos sentirem o amor e em determinados momentos vibrarem o ódio, recordarem-se de algo negativo nas suas vidas, enquanto os pesquisadores analisavam as suas células ao microscópio. Quando elas vibravam o amor, o seu material genético, o DNA, encontrava-se esticadinho. Mas quando elas vibravam o ódio, o material genético fazia assim, ficava todo amontoado. E eles foram então distanciando os doadores das suas células até uma distância de 600 quilômetros, sendo verificado que não ocorrera sequer nenhum atraso de tempo entre o sentimento e a reação celular, mesmo estando a 600 quilômetros. Obviamente que, sob o ponto de vista da física quântica, isso é irrelevante, mas se a 600 quilômetros ela reagiu, imaginamos em logo. Sentimentos de amor e gratidão aumentaram 300.000 vezes as respostas imunológicas. Então, fora percebido que aquelas pessoas que cultivam alegria de viver, que cultivam espiritualidade, elas adoecem menos. Vivem em média 7 anos a mais com qualidade do que aquelas que não cultivam. E quando precisam de serviços médicos hospitalares, diga-se internações, permanecem menos tempo internadas. Fica claro então que existe um diferencial nisso tudo. E o Dr. Bruce Lipton, PhD em Biologia Celular, professor de Medicina nos Estados Unidos, tendo escrito algumas obras, dentre uma que eu gosto muito, chamada A Biologia da Crença, ele irá oferecer no seu livro um exemplo bastante simples, que eu tentarei reproduzi-lo aqui. Ele diz assim: imagine o seu DNA, o seu material genético, como se fosse um colar de pérolas. Nós temos dentro da célula um equipamento, tal qual um scanner, que em determinado momento será acionado para fazer a leitura desse colar de pérolas, duplicá-lo e formar uma outra célula. A grosso modo, é assim que as células se renovam, é assim que elas se multiplicam. Diz ele, imagine que no momento em que o scanner for acionado, o seu colar de pérolas encontre-se esticadinho. Lembram-se, amor,
esticadinho. Então, se o colar tiver 100 pérolas, serão lidas as 100 pérolas e formado uma outra célula também com 100 pérolas. Mas imagine que no momento em que o scanner for acionado, o colar de pérolas esteja assim, ó, amontoado. Das 100 pérolas serão lidas 50 e será formado agora uma célula não com 100 pérolas, mas com 50. Uma célula doente, uma célula que perdeu a memória. Muitos cânceres nascem de situações como essas. Na verdade, todas as outras doenças também. É o mecanismo como tudo isso ocorre. Então, ele nos dirá que frequências e padrões específicos de radiação eletromagnética. Então, toda essa frase nós podemos trocar por uma palavrinha: pensamentos. Então, pensamentos regulam o DNA, o RNA, a síntese de proteínas, alteram a função e o formato das proteínas, controlam os genes, a divisão das células, sua diferenciação, a morfogênese, a secreção hormonal e as funções nervosas. Para quem é da área, tenho certeza que não houve nenhuma dificuldade para compreender este raciocínio. Mas para quem não é, eu tentarei traduzir. O que ele está dizendo é o quê? Que os nossos pensamentos interferem em todas as fases das nossas células. E já em 1974, foram publicados nos anais da Academia de Ciência Norte-Americana que os mecanismos de sinalização energética, como as frequências eletromagnéticas, mais uma vez, podemos trocar isso tudo por pensamentos. São centenas de vezes mais eficazes na transmissão de informações ambientais que os sinais físicos, como hormônios, neurotransmissores e fatores de crescimento. Então, o que ele está nos dizendo? Que o nosso pensamento tem uma capacidade superior, inclusive, a muitas das drogas que nós tomamos. Já em 74 se sabia disso, o poder que existe no pensamento. Então, de agora por diante, nós nos utilizaremos do trabalho do Dr. Alírio de Cerqueira Filho, Energia Mental e Autocura. A primeira pergunta que nós devemos nos fazer: eu quero evoluir? Se a resposta for sim, o primeiro aspecto que eu tenho que levar em consideração é este: tornar-me consciente do automatismo primário que nos governa. Dizem os estudiosos que se nós fôssemos comparar aquilo que é consciente e aquilo que é inconsciente na nossa vida, o consciente seria um ponto em uma folha de sulfite, sendo o sulfite o inconsciente. A grande questão é que nós temos inúmeras crenças depositadas no inconsciente que determinam a nossa forma de agir. Sobretudo, crenças que nos adoecem, que proporcionam dificuldades de crescimento, que nos limitam. O desafio então é este: nós identificarmos essas crenças para que possamos ressignificá-las. Mais uma vez será chamada a nossa atenção para o item vontade, sendo de fundamental importância para as nossas vidas. Os seus pensamentos são sempre o resultado das suas crenças. E crenças aqui não tem nada a ver com questões religiosas. Crenças é tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha caminhada. Digamos que quando eu tinha 2 anos de idade, eu coloquei a mão no fogo. Eu me queimei, doeu. Neste momento fora gerada uma crença. Qual crença? Fogo dói, fogo queima. Digamos que neste momento da minha vida, se eu não tivesse tido a oportunidade de, em momento algum, ter contato com o fogo, quer físico ou intelectual, eu continuaria a achar que fogo é prejudicial e teria me privado de todos os benefícios que o fogo possa me oferecer. É assim que acontece nas nossas vidas. Então nós temos crenças que nos limitam, que nos adoecem. Todas as vezes, então, que nós pensamos em mudança, e é isso que o Espiritismo nos propõe: mudança, reforma íntima, construção do homem de bem.
sairmos de um ponto para rumarmos para outro melhor. Muitas vezes nós percebemos que essa palavrinha vem associada. Oh, mas é tão difícil mudar. São apontados então 3 aspectos para a dificuldade que nós temos em relação às mudanças. O primeiro é não desejar a mudança em nível profundo. É o que a psicologia chama de ganhos secundários. Ou seja, aquilo que eu digo não coincide com aquilo que eu sinto. Quando eu digo, eu queria tanto não falar mal das pessoas, não ser maledicente, mas no fundo, eu sinto um grande prazer em fazer isso. Então, enquanto eu não fazer coincidir o que eu falo com o que eu sinto, eu não conseguirei promover a mudança necessária. Não acreditar que pode mudar. Quantas vezes nós declaramos a nós mesmos: eu não posso, eu não consigo, simplesmente por ser cômodo, por não querermos sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes nem tentamos e já declaramos que não podemos. Ou o terceiro aspecto, querer uma mudança instantânea e sem esforço. Essa talvez seja a campeã. Nós queremos que as coisas aconteçam nas nossas vidas, simplesmente assim. E esquecemos que tudo tem um preço. E preço aqui não é dinheiro. Preço é esforço, perseverança, é dedicação. Então, para mudar, é preciso estar motivado. Pessoa desmotivada nunca vai conseguir modificar nada. Eu tenho 2 maneiras para eu me motivar: por afastamento ou por aproximação. Afastamento é quando as dificuldades são tantas que eu tomo algumas atitudes que fazem com que eu me afaste daquele fator que me gera o sofrimento. Uma vez diminuído o sofrimento, eu volto a comportar-me da maneira anterior. A outra maneira, então, é eu mirar no futuro, eu perceber as vantagens que eu terei se eu alcançar aquele objetivo. É a motivação por aproximação. Quanto mais eu me aproximo do meu objetivo, mais motivado eu me sinto. Sem dúvida alguma, essa deve ser a maneira que nós devemos utilizar para motivarmos. 4 elementos relacionados à vontade, uma vez que nós apontamos em mais de uma oportunidade que é fundamental a utilização da vontade nas nossas vidas. O primeiro aspecto a ser observado é a força. Muitas vezes nós dissemos: eu não tenho força de vontade. Será que é verdade mesmo? Não é verdade. A força nos fora oferecida por Deus, só que nos for oferecida em germe, em semente. Cabe a nós desenvolvê-la. E o aspecto primordial para desenvolvermos a força de vontade é a fé. Confiança em Deus, confiança na vida, confiança em nós mesmos. Existe um outro aspecto que diz respeito à competência. Não basta eu querer mudar, é necessário eu saber como fazer. Digamos que eu tenha que movimentar um carro por 100 metros. Eu tenho várias formas para fazer isso. Eu posso empurrar este carro estando ele engatado e com a marcha acionada. Posso empurrá-lo estando ele desengatado e com a marcha desacionada. Mas posso também simplesmente girar a chave e conduzi-lo. Qual a maneira que me apraz? Com mais sofrimento? Com menos sofrimento? Lembrando que para girar a chave, então, eu vou ter que desenvolver essas competências. Todas as vezes que eu estiver me empenhando em um trabalho de mudança, que estiver sendo muito sofrido, lembrem-se do exemplo do carro. Talvez eu esteja querendo empurrar o carro. Competência. Auto-amor e busca da felicidade. Auto-amor diz respeito a eu fazer as melhores escolhas para a minha vida.
melhores escolhas, lembrando que eu sou um espírito imortal. Porque no fundo, o que todos nós queremos é a felicidade. Se eu dissesse que a felicidade está no topo de uma montanha, eu diria que permanecermos quedados é o motivo da maior infelicidade. No entanto, o esforço que nós empreendermos para subir essa montanha é toda a felicidade que nos é possível neste estágio que nós nos encontramos, o esforço. E o doutor Alênio, então, irá fazer um estudo minucioso a respeito das crenças. Eu não entrarei em detalhes em função do tempo, mas quem tiver a oportunidade, então leia esta obra. Ela é extremamente significativa para compreendermos como as crenças, elas direcionam o nosso comportamento. Apenas a título de exemplificação, poderíamos falar algo a respeito da crença relacionada à supergeneralização. Ou seja, quando eu digo assim, eu nunca sou capaz de ficar tranquilo quando tenho algo importante a realizar. Aparentemente, nenhum problema com essa fala. No fundo, o que eu quero é me autoproteger. Se eu não conseguir ficar tranquilo, eu já declarei a mim mesmo que eu não sou capaz. Então, a intenção é positiva, mas a direção é equivocada. Porque se eu me perguntar, eu nunca consegui ficar tranquilo, eu chegaria à conclusão, não. Em algumas situações, eu consigo ficar tranquilo. E por que eu digo isso? Digo isso de forma inconsciente. E muitas vezes eu perco inúmeras oportunidades positivas na minha vida, simplesmente por já ter definido isso como um padrão. Palavras como sempre, nunca, muitas vezes aparecem nesse tipo de crença. Nós temos crenças relacionadas com a obrigação de ter capacidade, por exemplo. Quando eu digo assim, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Aparentemente, perfeito. Mas onde é que está o problema? Eu tenho. Todas as vezes que eu me obrigo a algo, ocorre um auto-boicote pelo meu inconsciente. Seria muito mais produtivo, ou eu teria muito mais chance de obter êxito se eu me convencer do porquê é importante eu ser uma pessoa melhor e não a imposição. Nós temos crenças relacionadas com o passado ou com o futuro. Nos diz, por exemplo, Eckhart Tolle, que nós vivemos menos de 10% das nossas vidas no presente. Ou nós estamos remoendo o passado, sobretudo com remorsos, ou nós estamos nos projetando ao futuro. E por termos ainda um padrão mental excessivamente negativo, quando nós fazemos isso, na maioria das vezes nós pensamos em uma possível doença, em um possível acidente, na instabilidade econômica do país, e passamos a sofrer. Nos diz ele, boa parte dos nossos sofrimentos, eles não resistem ao poder do agora. O que seria isso? Se eu dissesse aos senhores, eu estou sofrendo agora, eu diria não. E agora? Não. E agora? Não. Mas se eu pensar no amanhã, eu começo a sofrer por coisas que possivelmente sequer irão ocorrer. Diz ele, vá ao futuro, faça o seu planejamento, mas volte ao presente. Viva a maior parte do seu tempo possível no presente. Porque muitas vezes eu estou aqui, mas eu já estou pensando, quando eu chegar na minha casa, eu não aproveito bem esses momentos. No entanto, quando eu chegar na minha casa, já não terá mais significado aquilo que eu estava pensando aqui,
Eu já estarei pensando no que fazer amanhã. E a vida vai simplesmente passando. Eu perco as melhores oportunidades da minha vida por não saber desfrutar dos pequeninos momentos. Então, viva intensamente no presente, cada momento. E partindo então para as considerações finais, nós diríamos que você irá desenvolver aquilo que quer e não o que não quer. Se eu dissesse aos senhores, não pensem em uma rosa vermelha, nós já pensamos, não é isso? A nossa mente, ela não entende a negação. Ela não entende a negação. Assim sendo, se eu disser, eu não quero ficar doente, ao retirar o não, o que sobra? Eu quero ficar doente. Você pode mudar somente a sua maneira de agir. Só a sua maneira de agir. Quantas e quantas vezes nós nos envolvemos em situações dolorosas por querer modificar o outro? Nós não conseguiremos. Nós só temos a possibilidade de modificarmos a nós mesmos. E, se as nossas mudanças forem convincentes, pode ser que eu consiga influenciar o outro. É necessário contextualizar, ou seja, onde, quando, como, criar um mapa mental. Digamos que ao chegar na rodoviária dessa cidade, ao tomar um táxi, eu diga ao taxista, olha, eu não quero ir à Praça Central. O taxista então me dirá, ok, eu entendi. O senhor não quer ir à Praça Central. Mas afinal de contas, aonde o senhor quer ir? Isso é fundamental. Se amanhã eu tiver que relacionar-me com alguém na qual eu não tenha tido um bom relacionamento ao longo da minha caminhada, então se eu criar essas possibilidades, essas alternativas, se eu criar esse mapa mental, pode ser que eu consiga comportar-me de uma maneira diferente da qual eu venho me comportando. Caso contrário, existirá uma grande tendência para que eu repita os padrões que eu estou acostumado. É necessário definir claramente o que se ganha com a realização dos objetivos. Isso é muito importante, nós enxergarmos um pouquinho adiante qual o resultado daquilo que eu estou buscando. O que isso significa na minha vida, o que isso representa. O meu estado interior então irá me denunciar se eu estou cumprindo bem ou não o meu objetivo. E o fator decisivo, sem dúvida alguma, será o esforço. Nós sabemos, nós não conseguiremos arrumar tudo de uma só vez. Não vai ser tudo dessa vez, mas todo o esforço que eu fizer, isso contará em muito em relação ao meu estado interior. Disposição para superar as dificuldades impeditivas, ou seja, perseverança. Quantos e quantos irmãos estão deixando a casa planetária nestes dias pelas vias do suicídio, por não terem tido a perseverança necessária? Nós não estamos participando de uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Vence quem chegar até o final. Necessidade de que o pensamento seja não apenas positivo, mas claro, objetivo. Quanto mais claro e objetivo for o seu pensamento, maior será a facilidade para que a matriz divina compreenda o que você quer. Clareza, objetividade. Quanto mais sentimento colocamos em um pensamento, mais energia nós transmitimos através dele. Existe uma linguagem universal, que é a linguagem do sentimento, que é a linguagem do amor, que não conhece barreiras, que não conhece distâncias.
Então, quanto mais sentimento eu colocar naquilo que eu quero, maior será a chance de êxito. O que é que você quer? É saúde? Coloque todo o seu sentimento. Lembre-se de você nos seus melhores dias. Veja-se nos seus melhores dias. Ouça o que as pessoas diriam a seu respeito nos seus melhores dias. Quanto mais sentimento, mais energia. Evite a tagarelice mental, essa voz que não cessa. É necessário fazer silêncio interior, senão Deus não fala conosco. Dona de Ângeles irá nos ensinar a fazer isso, diz ela. É necessário de 30 a 60 minutos todos os dias, dedicados a leituras edificantes, a oração, a meditação, a visualizações terapêuticas. Saúde é uma conquista. Eu preciso trabalhar para consegui-la. Eu preciso de harmonia interior, eu preciso de paz, senão eu não conseguirei. Mais uma vez, concentre-se apenas no que você deseja. Concentre-se apenas no que você deseja. Necessário se faz então superar algumas crenças, deixar um pouquinho para trás tanto pessimismo, tanta competição, tanto materialismo, um mundo voltado para usufruir simplesmente, tanto egoísmo, medo, ansiedade. Volte-se para aquilo que você quer. Coloque toda a sua força, toda a sua energia. Qual a minha meta como espírito? Muitas vezes nós nos distraímos. Pensamos que estamos aqui simplesmente para ter a melhor casa da cidade ou o melhor carro. Não tem problema nenhum em ter isso tudo. Mas nós não podemos nos esquecer. Nós estamos aqui para evoluirmos enquanto seres imortais que nós somos. E a nossa passagem aqui é muito curta, de tal forma que cada minuto precisa ser bem aproveitado. O observador colapsa a realidade, nos dirá a física quântica. É uma linguagem moderna para dizer o mesmo que os espíritos já nos disseram há tantos e tantos anos atrás. Você cria a vida que você deseja através do seu pensamento. Até não muito tempo atrás, o paradigma era: eu preciso ver para crer. Hoje o paradigma é outro: eu preciso crer para ver. E como última sugestão, eu deixaria essa: cultive a gratidão. Certo dia, eu tive a grata oportunidade de perguntar a Divaldo Pereira Franco qual o segredo para se chegar na época, aos 90 anos, daquela maneira. Ao que ele me disse: meu filho, alegria de viver. Não se esqueça, é possível ser feliz. Eu confesso que eu não entendi muito bem. Mas depois, estudando a obra de Joana de Ângeles, eu vim perceber o que é alegria de viver. Ela nos diz que a alegria de viver é sermos gratos. Gratos a tudo. Gratos a todos. Mas sobretudo, as situações difíceis das nossas vidas, porque elas nos impulsionarão. E os senhores devem estar recordando-se que eu disse que os espíritos superiores, eles vibram em altas frequências. A gratidão, ela aumenta a nossa frequência vibratória. Então, todas as vezes que nós nos portamos de maneira grata diante da vida, nós temos uma maior possibilidade de ligarmos aos instrutores da humanidade. E esses, então, serão capazes de amenizar as nossas dores, de redirecionar os nossos sofrimentos, nos conduzindo para a alegria.
fechando com Emmanuel. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E o nosso estimado Divaldo, ele irá nos contar uma de suas experiências quando encontrava-se nos Estados Unidos e ao término de uma conferência, então fora convidado para jantar em uma residência. E para lá dirigiram-se. E ao chegar nessa residência, constata não tratar-se de uma residência comum. Era um verdadeiro palacete encravado no bairro de Bel Air, o bairro dos artistas de Hollywood. Percebe que uma grande tenda fora armada nas dependências da residência, tenda esta com ar-condicionado, muitos garçons a serviço de um cardápio finamente escolhido, e nota que, recostada em uma das pilastras daquela bela edificação, existia uma linda jovem, alta, loira, olhos verdes, cabelos trançados com rosas até a cintura, diante de um jovem, também não menos belo, de tez mais escura, onde pareciam trocar verdadeiras declarações de amor através do olhar e da ternura. Aquele quadro então o enternece, e a dona da casa, percebendo, vem em seu socorro e lhe diz: o senhor está gostando de ver os meus filhos? E ele então diz: ah, sim, como são lindos. Ele é casado com ela? Ao que a dona da casa então redargue: não, os dois são meus filhos biológicos. Ele, apesar de ter a tez mais escura, é meu filho. É a manifestação de um braço africano existente na nossa família, mas os dois são meus filhos biológicos. O senhor gostaria de saber a respeito da história deles? Ao que Divaldo então lhe diz: é claro. E a senhora então passa a narrar, lhe dizendo: quando meu filho contava 5 anos de idade, eu observei-me grávida. Isso me trouxe uma certa angústia em função da diferença de idade, das possíveis dificuldades que poderiam ocorrer, e resolvi então consultar um psicólogo, que tranquilizou-me dizendo: diga a seu filho que você irá dar-lhe um presente. Eu assim fiz. Ao chegar em casa, então eu disse: Merck, mamãe irá lhe dar um presente. Um presente, mamãe? Sim, meu filho. Que presente é este? Um irmãozinho. Ao que Merck então redargue: eu não quero um irmãozinho. Percebi tratar-se da primeira impressão, diz a senhora, e resolvi não insistir. E já no dia seguinte, então, lhe disse: mas eu tinha pensado em comprar 2 bolas, uma para você e uma para o seu irmão. Ao que Merck lhe diz: a bola eu quero, o irmão não. O tempo foi passando. Por volta do 4º mês, ao retornar do médico, vim com o coração esfuziante. Vinha saber que estava esperando não era um menininho, era uma menininha. E ao chegar em casa, então fui logo contar para meu filho, lhe dizendo: Merck, mamãe irá lhe dar não é um irmãozinho, é uma irmãzinha. Eu percebi que neste momento toda a composição emocional de meu filho se alterara, diz ela. Ele então diz: uma irmãzinha, mamãe. Sim, meu filho, uma irmãzinha. E onde ela está? Ah, ela está aqui na minha barriga. Na sua barriga. Acaso a sua barriga é uma caixa de presentes?
Como ela respira? Ela respira através de um tubo. Certo dia, meu filho se aproximou e me disse: mamãe, eu posso cantar para a minha irmã? Aquilo muito me emocionou. Eu não sabia. Meu filho era um cantor, era um poeta. E eu lhe disse: é claro, Mac, você pode cantar. E ele então começou a cantar. Você é o meu sol, eu sou um botão de rosas, venha depressa me aquecer, para eu desabrochar. Fiquei muito emocionado. Todos os dias meu filho cantava para a sua irmã. Tudo ia muito bem, até que por volta do 8º mês eu tive uma complicação. A minha filha veio a nascer de forma prematura e no dia seguinte, após recuperar-me da anestesia, os médicos me apresentaram um prognóstico terrível, me dizendo: senhora, em função do nascimento prematuro, sua filha desenvolveu inúmeras anomalias, quer sejam cerebrais, cardíacas, pulmonares. Ela infelizmente não sobreviverá. Nós estamos mantendo-la com aparelhos para que a senhora possa despedir-se dela amanhã, às 10 horas. Comecei a chorar de forma convulsiva, disse ela, e nada do que me dissessem poderia amenizar a minha dor. Fomos dispensados, fui para casa, e ao chegar em casa, meu filho então me disse: mamãe, cadê o meu sol? Eu, com o coração em frangalhos, então lhe disse: ah, Mac, o seu sol transformou-se em uma longa noite de trevas. A sua irmã não voltará. Ela tem hora marcada para morrer. Meu filho também começou a chorar de forma convulsiva. Resolvi que deveríamos dormir para no dia seguinte pensarmos o que fazer. E assim foi feito. Já no dia seguinte, meu filho me disse: mamãe, eu quero ver o meu sol. Resolvi vesti-lo com roupas maiores do que a de costume e fomos para o hospital. Ao chegarmos lá, fomos barrados pela enfermeira que nos disse: senhora, crianças não podem entrar. Meu filho, agora tomando uma atitude nunca antes vista, lhe disse: é minha irmã, eu tenho o direito de vê-la. A enfermeira então nos disse: entre. Se alguém lhes questionar, diga que eu não os vi. E assim nós fizemos. Ao abeirarmos do leito, meu filho então disse: mamãe, parece uma bonequinha. Ela está viva? Eu disse: está, meu filho. Eu posso cantar para ela? Eu disse: pode, meu filho. E ele começou a cantar: você é o meu sol, eu sou um botão de rosas, venha depressa me aquecer para eu desabrochar. Neste momento, a minha filha estremeceu. A enfermeira acudiu assustada, dizendo: senhora, é uma convulsão. Eu sabia que não era. Os médicos foram chamados às pressas e daí a alguns minutos eles nos disseram: senhora, um verdadeiro milagre aconteceu aqui. A sua filha dorme. Ela simplesmente dorme. As funções cardíacas, pulmonares, cerebrais foram todas restabelecidas. Ela dorme. Eu dizia ao meu filho: cante mais, Mac. E ele continuou: você é o meu sol, eu sou um botão de rosas, venha depressa aquecer para eu desabrochar. E cantou por 20 minutos, por meia hora, por 50 minutos, até que fomos despedidos pelos médicos. No entanto, no dia seguinte nós voltamos, no posterior também, e assim durante 50
50 dias consecutivos, o meu filho cantou para sua irmã. E hoje o que o Senhor está podendo testemunhar é a força do amor. Essa bela jovem que está diante do Senhor é minha filha, Sunshine. Quem souber, cante conosco. Deus está aqui neste
nós trouxemos algumas lembrancinhas para serem sorteadas. Eles devem ter, acho que, recebido uma mensagem com número. Até que número?